Eu já vi mais de 1.500 negócios por dentro. E vou te dizer qual é o problema mais comum que eu encontro. Pode ficar tranquilo que não é a resposta que você imagina. Não é falta de capital, não é falta de talento, é algo que eu chamo de fragmentação. O que ocorre? O fundador chega com a tecnologia dominada, o mercado mapeado, três conversas com clientes na cabeça, uma ideia de preço, um time formado, tudo real, tudo correto, porém, tudo separado. Ele pode falar de cada peça por 40 minutos, mas quando você pede, me explica o seu negócio inteiro em uma frase, muitas vezes ele trava. E o caso mais agudo é o perfil empreendedor pesquisador, a pessoa que passou anos numa tese, domina o produto num nível que quase ninguém domina no país e ela não consegue ligar aquilo a um problema real, a um cliente real, não consegue ligar a um caminho, a uma forma de fazer dinheiro. E sabe o que é mais estranho? Não é falta de inteligência. Às vezes são as pessoas mais inteligentes do país. É o oposto. É excesso de peças e nenhuma mesa de montagem. Ele pensa em um produto e produto é só uma peça. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e o que resolve esse problema. E para isso eu vou te contar a história de um homem que perdeu literalmente a capacidade de juntar as peças do mundo e reconstruiu a própria mente com a ferramenta mais barata que existe. E nós vamos responder essa pergunta aqui, que é porque você não consegue explicar o seu próprio negócio. Antes de entrar na história que eu prometi, deixa eu mostrar por que isso passa despercebido por tanto tempo. O fundador fragmentado normalmente não sabe que ele age dessa forma, que ele tem essa fragmentação. Sabe por quê? Porque o pitch esconde isso. O pitch deck, aquela apresentação que você faz, esconde essa situação. E o pitch é a linguagem falada, condensada, ensaiada, feita para a plateia. E a fala tem uma característica interessante. Ela pula esses buracos. Você diz, a gente resolve a dor do pequeno produtor, né? E vai embora, acabou. Vai para a próxima frase. Ninguém interrompe para perguntar qual produtor, qual dor, pagando quanto, comprando o quê. A fala escorrega por cima dos buracos sem tocar neles. Você já viu alguém apresentar 5 minutos de pitch, saiu aplaudido e depois ninguém na sala consegue explicar o que a empresa faz? É isso. As peças passaram, o conjunto não. E aí acontece o pior. O founder recebe o aplauso e conclui que está tudo ótimo, que está tudo entendido. Ele confunde apresentar bem com pensar bem. E são coisas muito diferentes. Muito diferentes. E agora eu quero te contar a história que explica isso. Melhor do que qualquer teoria sobre negócios. E ela começa essa história num campo de batalha em 1943. Um, um cara chamado Lev Zasetsky. Dia 2 de março de 43, ele está na frente ocidental russa, região de Smolensk. Esse jovem chamado Lev Zasetsky avança com sua unidade quando uma bala atravessa o lado esquerdo do crânio dele e vai parar aí nessa região que você está vendo, que é na região onde o cérebro monta as peças do mundo. É a região parieto-occipital esquerda, uma espécie de mesa de montagem é onde o cérebro junta o que os olhos veem, o que o corpo sente e o que as palavras significam num único sentido, num mundo único e coerente que ele molda dentro do cérebro. A bala não destruiu a inteligência desse cara, ela não destruiu a personalidade dele, nem a vontade, nem a memória de quem ele era. Ela só destruiu a montagem das peças. E o resultado é uma das descrições mais estranhas da história da medicina. Zasetsky enxergava, mas só metade do campo visual. A parte direita apagou. Ele olhava para uma colher e não sabia para que servia. Sabia que existia uma palavra para aquilo e a palavra não vinha. Esquecia partes do próprio corpo. Procurava a própria mão como quem procura um objeto. E o pior, ele sabia.
A consciência ficou intacta. Ele descreveu a própria condição assim. E presta atenção nessa imagem. Ele descrevia da seguinte forma: viver dentro de um nevoeiro onde os pedaços do mundo aparecem e somem antes de formarem um todo. 23 anos antes da guerra, era um estudante de engenharia, um dos melhores da turma. Depois da bala, não conseguia ler uma placa de rua. Agora repara na frase que descreve o estado dele, porque é a mesma frase que descreve o fundador de startup que eu comentei no começo do vídeo. Ele tinha todas as peças, todas. O que ele perdeu foi a capacidade de juntá-las. E no meio dessa destruição total, sobrou uma única habilidade intacta. Ninguém esperava que fosse logo essa. Nos meses de hospital, os médicos testaram tudo. Ler, impossível. Ele decifrava letra por letra, como uma criança, e quando chegava no fim da palavra, já tinha esquecido o começo. Falar, fragmentado, cheio de buracos. Calcular, completamente perdido. Aí alguém colocou um lápis na mão dele. E se Zasetsky tentava escrever, pensando em cada letra, desenhando cada traço, não saía nada. Travava igual a leitura. Mas se ele parava, se deixava a mão fluir sozinha, a escrita fluía e acontecia. Frases inteiras, tudo tornava-se legível, com sentido. E por que disso? Porque escrever para um adulto não mora no mesmo lugar que ler. Anos de prática transformaram a escrita num automatismo motor. O neurologista dessa história chamava isso de melodia cinética. A mão conhece a música sem precisar soletrar as notas. A bala destruiu a região que decifra os símbolos. A melodia da mão morava em outro bairro, né, em outra região do cérebro. E essa região sobreviveu. Pensa no absurdo. Um homem que não conseguia ler o que a própria mão acabava de escrever. A maioria teria visto nisso uma curiosidade triste. Zastetski viu uma porta. Uma porta para um diário. E ele decide escrever a própria história. Não um desabafo, uma reconstrução. Escreve na capa do caderno: eu vou lutar. O método era uma escavação. Ele deixava a mão escrever no automático, caçando na escuridão da memória, e quando uma palavra certa aparecia no papel, ela funcionava como um anzol. Uma palavra puxava uma cena, a cena puxava um nome, o nome puxava um pedaço da infância, e cada fragmento resgatado ficava ali, fixo na página, não escapava mais. E aqui está o coração disso tudo. O caderno dele virou a mesa de montagem que o cérebro dele perdeu. A escrita estava descrevendo a recuperação que ele fazia. A escrita era a recuperação, era o próprio remédio. Ele montava o mundo do lado de fora do crânio, porque do lado de dentro não dava mais. 3.000 páginas, 25 anos. Ele reconstruiu no papel a própria biografia e a geografia da cidade natal, o vocabulário, o funcionamento das coisas. Do ponto de vista médico, ele nunca se curou, a lesão era irreversível, mas a pessoa foi reconstruída. Essa história só chegou até nós por causa de um segundo personagem que fez com que ela aparecesse. E aqui que a coisa começa a apontar para você. Esse segundo personagem é Alexander Luria, provavelmente o maior neuropsicólogo do século XX. Ele dirigiu um hospital de reabilitação durante a guerra e acompanhou esse caso por anos. E quando decidiu contar a história do livro, chamado O Homem com um Mundo Estilhaçado, ele tomou uma decisão radical. Não escreveu sobre o paciente, ele escreveu com ele. O livro intercala análise científica com páginas do próprio diário de Zasetsky. Luria chamava isso de ciência romântica. A ciência clássica disseca, reduz a pessoa a variáveis e tabelas e perde o todo. A ciência romântica usa o mesmo rigor para reconstruir a pessoa inteira. E repara na simetria, porque ela é o resumo do vídeo. Zasetsky escreveu para juntar os pedaços do próprio mundo.
Luria escreveu para juntar os pedaços daquele caso num todo que fizesse sentido para o mundo. Os dois usaram a escrita para a mesma coisa, transformar fragmento em conjunto. E agora eu volto para você e porque o que a bala fez com ele, a gente faz sozinho, todo dia, sem perceber. Zasetsky precisou de 25 anos, porque tinha um buraco de bala no cérebro. Você tem a sua mesa de montagem intacta. Suas peças estão todas lá funcionando. Então imagina o que aparece numa mente saudável com poucos dias de escrita. Não é milagre nenhum. É só a primeira vez que aquelas peças foram obrigadas a caber na mesma linha, uma depois da outra. Porque é isso que a escrita faz e o resto não faz. E esse é o convite que eu tenho para você como empreendedor. Quando você escreve, você não consegue pular. A frase seguinte tem que nascer da frase anterior. Você escreve, nosso cliente é o pequeno produtor. E a página inteira cobra qual produtor, com qual dor, pagando com qual dinheiro, comprando o que, como, quem. O papel não aplaude, o papel exige o fio condutor. Falar é ótimo para vender uma ideia. Escrever é o único jeito de descobrir essa ideia por inteiro. Mas antes do plano de negócio, tem uma camada mais funda que precisa ser escrita primeiro e quase ninguém escreve, que é como o papel ordena a sua mente. Mente ordenada não é agenda cheia, tarefa arriscada, planilha bonita. Isso é organização de tarefas. Mente ordenada, antes de qualquer tarefa, é saber quem você é. E repara que é exatamente isso que os assets que perdeu primeiro. Não foi a agenda dele que virou bagunça. Foi a identidade. Ele não sabia mais contar a própria história para si mesmo. E por isso reconstruir palavra por palavra funcionou, porque identidade é narrativa. Presta atenção nisso. A sua identidade é uma narrativa. É a história que você consegue contar sobre quem você é, de onde você veio, para onde você está indo. Sem essa história montada, não existe fundação para nada, muito menos para o negócio que você está criando. Traz essas reflexões aí para o seu negócio. Eu já vi centenas de fundadores com propósitos emprestados. Pegaram uma ideia porque estava em alta, porque alguém disse que dava dinheiro, porque parecia o caminho certo. Às vezes funciona, mas até a primeira crise séria. Talvez aí ela não resista. Na hora que aperta, quem não sabe por que está fazendo aquilo, o que ele faz? Desiste. Ou pior, continua sem saber por quê, né? Como um zumbi, e o negócio vira só sobrevivência. Os negócios que atravessam a crise são quase sempre os que carregam a identidade de quem os fez. E não é força de vontade, é mecânico. É quando a identidade está clara, ela faz parte de você, e isso você consegue através de uma escrita organizada. Cada decisão fica difícil porque você evita às vezes de tomá-la porque você não tem os valores claros de quem você é. E se você escreve a sua história, você já sabe com que valor ela precisa ser coerente e como ela precisa ser julgada. Propósito não é frase bonita de manifesto. Propósito é a consequência de você conhecer a própria história bem o suficiente para decidir o quão alinhado você está com ela e poder decidir sob pressão de acordo com a sua própria história. E como que você chega nessa clareza? O melhor jeito que eu conheço é fazendo a mesma coisa que os assets que fez, que é escrevendo. Não existe atalho. Ninguém organiza a identidade só pensando. Pensamento sobre si mesmo é fragmento solto, igual um negócio fragmentado do começo do vídeo. Escrever sobre quem você é e o que você já superou, o que você repara que os outros não reparam, é o que traz a tua identidade. Isso é o primeiro rascunho da visão do seu negócio.
Antes de ser plano operacional, visão de negócio é identidade organizada em palavras. E se identidade escrita é o primeiro rascunho da visão, o plano é o segundo. Tem aquela frase do Steve Jobs no discurso de formatura, se não me engano, em Yale. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Lembra dessa frase? E é verdade, né? Mas tem um detalhe que quase ninguém repara. Os pontos que ele ligou naquele discurso não aconteceram sozinhos, né? Pelo simples passar do tempo. Eles se ligaram no dia em que ele sentou para montar aquele discurso. Foi ali que a aula de caligrafia deixou de ser uma curiosidade aleatória e virou um ponto de uma linha. Olhar para trás não basta. Alguém precisa fazer o trabalho de ligar os pontos. E esse trabalho tem um nome: escrever. E é isso que separa uma pilha de ideias de um plano. Lista é fragmento organizado. Fragmento organizado continua sendo fragmento. Plano é uma linha. Isso é. Tem uma causa, tem uma ordem, tem uma consequência, tem uma direção. Você consegue segurar uma linha dessas inteira na cabeça? Não. Não porque você é ruim, né? Porque nenhuma cabeça segura. A memória de trabalho aguenta 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. E seu negócio tem 40 coisas. Por isso, todo plano que mora só na cabeça vira na prática uma pilha de intenções soltas que você reorganiza toda manhã e nunca termina de organizá-la e finalizá-la. Então você precisa colocar no papel. No papel, ela para de escorregar e torna-se parte da sua identidade. Você pode olhar de fora, discordar, cortar um pedaço, ver o furo. Um plano escrito é um plano que pode ser criticado, inclusive por você. Zasetsky escreveu para trás, para recuperar um mundo que existiu. Você escreve para trás, contando a sua história, mas também olhando para frente, para construir um mundo que ainda não existe. Mas o mecanismo é o mesmo: pegar os fragmentos e transformar em conjuntos. O diário dele, aquele com estava escrito na capa "Eu vou lutar", virou o livro do Luria, que depois virou uma obra de Oliver Sacks, que mudou como o mundo conta as histórias sobre a mente. Um homem que mal conseguia ler produziu uma das obras mais importantes da neuropsicologia, com a única ferramenta que sobrou para ele, a única coisa que ele tinha que funcionava ainda: uma folha e uma caneta. E alguma habilidade remota no seu cérebro de transformar aquilo em palavras. E você tem a mesma ferramenta, porém com o cérebro inteiro. Então, o exercício que eu quero propor é esse aqui. Pega um papel e escreve em texto corrido o que é o seu negócio e quem você é por trás dele. Não são bullet points, não é slide, é texto corrido do começo ao fim. Quem você é, que problema você resolve, de quem, por quê e por que o cliente paga por isso. Começa com uma página. Se você travou no meio, achou um buraco que precisa ser preenchido. E achar esse buraco no papel é mais barato do que achar no mercado daqui a alguns meses. Faz isso, comece com esse exercício. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Muitos empreendedores começam o seu pitch deck indo direto para os slides e eu quero aqui que você faça. Comece o seu pitch deck indo direto para um papel em branco. Depois me conta nos comentários onde você travou. Essa é a parte mais difícil do exercício. E eu respondo um por um.